Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala, espero que todos estejam bem. Pessoal, o assunto de hoje, da aula de hoje, é a memória cache, tá? Então nós vamos falar aí sobre o que é a memória cache, tá? A ideia por trás dela, por que a memória cache surgiu, os princípios que norteiam ela, tá? E também vamos apresentar aí alguns exemplos de implementação de memória cache, tá? Bom, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, historicamente, a CPU ela sempre esteve à frente da memória principal em relação a desempenho, tá bom? Então, se a gente pensar em um intervalo de 2 anos, o que vai acontecer? A CPU, o desempenho dela vai duplicar, né? Ou seja, ele vai aumentar 100%, tá bom? Em 2 anos. Já a memória principal, ela vai ter um aumento de apenas 10%, tá? Então, ou seja, em 2 anos, tá? Vai surgir uma CPU com o dobro de desempenho de uma CPU atual, tá? Em média. E daqui 2 anos eu vou ter uma memória principal, uma memória RAM, né? Com apenas 10% de desempenho superior comparado a uma memória RAM atual de hoje. Tá? Então, isso aqui gera um problema para mim. Por quê? A CPU ela precisa ficar constantemente aqui em trabalho com a memória principal. Tá? Então, a memória principal é como se fosse ali a mesa de trabalho da CPU. Né? E se a CPU rápida precisa acessar uma memória principal lenta, né, que está constantemente ali lenta, então significa que a CPU vai ter que trabalhar na mesma velocidade dessa memória principal. Tá? Ou seja, eu estou gerando aqui um gargalo de acesso, né, da CPU para a memória principal. Então, na prática, o que ocorreria é que a CPU teria que trabalhar na mesma velocidade da memória principal. Isso não é interessante do ponto de vista de desempenho, tá? Então, o que os projetistas de computadores, isso lá na década de 60, 70, tá, pensaram? Então, vamos então pegar uma pequena quantidade de uma memória mais rápida que a memória principal e alocar essa memória mais rápida entre a CPU e a memória principal. Então, sempre que a CPU precisar fazer uma requisição de um dado, né? Então vamos apagar aqui, ela vai fazer uma requisição de um dado, ela vai solicitar a princípio para essa memória mais rápida. Então, essa memória mais rápida, também chamada de memória cache, tá? Ela trabalha em uma velocidade muito próxima da CPU, tá? Muito próxima da CPU. Então, eu não vou ter aí uma penalidade em termos de desempenho, tá? No entanto, a gente tem que lembrar da hierarquia de memória, tá? É uma memória mais rápida, no entanto, ela também tem um custo maior, né? Então, para isso, eu tenho que dosar aqui na questão da capacidade, né? Então, isso aqui vai implicar, né, em uma capacidade menor, né, se eu estiver comparando aqui com a memória principal, tá bom? Porque senão eu coloco a memória cache na mesma capacidade da memória principal, resolvo todos os problemas, só que aí o custo vai disparar, né? Então não, eu mantenho ali um armazenamento menor, tá? Menor, para eu otimizar aqui a questão do custo, tá? E da agilidade, tá? No entanto, a memória cache, como eu vou mostrar para vocês, ela tem uma capacidade de armazenamento menor. Mas o importante, por enquanto, é a gente entender que a memória cache ela é uma memória mais rápida que a memória principal, tá? E, apesar disso, dela ter uma capacidade menor de armazenamento, a memória cache, ela vamos dizer assim, o sistema de memória cache, ele é muito inteligente, tá? Inteligente.
Como assim ele é inteligente? Vamos entender isso daqui. A memória cache, ela se baseia no que a gente chama de princípio de localidade. Princípio de localidade. Então, esse princípio de localidade aqui, ele foi, vamos dizer assim, descoberto lá na década de 60, tá? Então, ele já é antigo, mas ele é um princípio aí em voga até hoje, né? Que é o princípio que rege aí a utilização da memória cache, tá? O princípio de localidade ele se divide em dois, tá? Eu tenho o princípio de localidade espacial e o princípio de localidade temporal. O princípio de localidade espacial ele diz que uma instrução que o processador está executando nesse momento, tá? Uma instrução que o processador está executando nesse momento, existe uma alta probabilidade de que as próximas instruções que o processador for requisitar, sejam as próximas instruções ali a nível de memória. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Aqui eu tenho um exemplo, tá? É um código escrito em Python, e aqui eu tenho um código sequencial, né? Eu tenho aqui um código, né? Nesse caso aqui, eu tenho 10 instruções de alto nível, que obviamente essas instruções de alto nível, elas vão gerar as instruções de hardware, as instruções de baixo nível, tá? Na hora que esse código aqui for carregado para a memória principal, o que vai acontecer? Esse código ele vai ficar ali, né, em endereços próximos, tá bom? Então, seria como se, por exemplo, essa instrução ficasse armazenada no endereço 1, essa instrução ficasse armazenada no endereço 2, essa no endereço 3 e assim por diante. Tudo bem que não é necessariamente endereço 1, 2, 3 e 4. O que eu quero dizer é que eles vão ficar endereços ali sequenciais, tá? Um ao lado do outro. Ou seja, a próxima instrução que a CPU precisar provavelmente vai ser a próxima, a instrução que está no próximo endereço. E assim sucessivamente, tá? Esse é o princípio de localidade espacial, tá? Diz que as instruções elas estão ali próximas umas das outras, tá? No espaço da memória, tá? Então, princípio de localidade espacial, tá? Já o princípio de localidade temporal diz que algumas instruções elas tendem a execução dessas instruções tende a se repetir em um dado intervalo de tempo, tá? Então, olhem só esse exemplo que eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho 2 loops de repetição, tá? Então, vamos analisar esse looping aqui. Aqui é um looping que vai ser repetido, esse código aqui, esse trecho aqui, né? Ele vai ser repetido, né, 10 vezes, é isso? Tá? Enquanto i for menor ou igual a 10, né? Então aqui ele começa com 0, então ele vai ser repetido aqui 10 vezes, tá? Então essas instruções aqui, elas vão ficar se repetindo, tá? Então no tempo, ao longo do tempo. Então isso é o princípio de localidade temporal, tá? Aqui é um exemplo com while e aqui é um exemplo com for, tá? Mas aqui é a mesma ideia também, tá bom? É a mesma ideia também. Bom, o que esse princípio de localidade, tanto espacial quanto temporal, tem a ver com a memória cache, tá? Acontece o seguinte, quando a CPU ela precisa de uma determinada instrução ou de um determinado dado, tá? Então vamos dizer que a CPU ela esteja requisitando, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, ela esteja requisitando essa instrução aqui. Então, o que vai acontecer? O sistema de memória cache, ele vai pegar essa instrução e as próximas instruções também e levar eles para a memória cache, tá? Então, quando a CPU precisa dessa instrução, ela vai pegar um bloco aqui, um bloco próximo
né, de instruções e carregar esse bloco de instruções para a memória cache. Por quê? Porque provavelmente, as próximas instruções depois dessa vão ser executadas pela CPU. Então, né, quando a CPU requisitar aqui a instrução 2, ela já vai estar na cache. Quando a CPU requisitar a instrução 3 aqui, essa instrução já vai estar na cache. Tá? Então, esse é o princípio de localidade espacial. Tá? Já no princípio de localidade temporal, o que vai acontecer? Já que essas instruções aqui, no caso aqui essas duas, por exemplo, elas vão se repetir ali ao longo do tempo, então por que não pegar todas elas, essas instruções que vão se repetir, e armazená-las na cache, já que a CPU vai precisar dessas instruções no futuro próximo novamente. Tá? Então esse é o princípio de localidade espacial e temporal. Tá? Para ficar mais fácil para vocês compreenderem esse conceito aqui, eu vou criar uma nova página aqui. E vamos lá. Estilo do papel, liso. Tá? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que vocês estejam trabalhando aqui em uma mesa, tá bom? Então aqui tem uma mesa, tá? E nessa mesa aqui vocês têm alguns documentos, né? Uns papéis aqui que vocês trabalham, tá? Vocês estão trabalhando aqui no papel, nos papéis, tá? Então aqui, por exemplo, são os papéis que vocês estão trabalhando, tá? E o que acontece? Vira e mexe, vocês precisam pegar mais papéis para trabalhar, tá? Então, vocês estão trabalhando aqui, então vira e mexe, vocês precisam ali pegar um outro documento para trabalhar, documentos adicionais. Só que esses documentos, eles estão armazenados aqui em um arquivo, tá? Arquivo físico mesmo, gente, de armazenamento de documento, tá bom? Então imagine lá o armário, aonde existem vários documentos armazenados. E o que você precisa fazer? Quando você precisa de um documento novo, o que você faz? Você se dirige até aqui o arquivo, pega alguns documentos, então você vai pegar ali alguns documentos e você volta para a sua mesa para trabalhar. Então você volta aqui para a mesa para trabalhar com esses documentos, tá? E aí você pega esses documentos aqui, leva para o arquivo para guardar lá, vem aqui para o arquivo, pega documentos novos, ou seja, né, você fica indo e voltando para pegar esses documentos. Até aí tudo bem. Só que o problema aqui, nosso, é que essa ida ao arquivo aqui, por exemplo, né, essa ida ao arquivo demora 10 minutos, tá? O arquivo está muito longe da sua mesa e você demora 10 minutos de deslocamento, tá? Vamos colocar 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. Você demora 10 minutos, ou seja, são 10 minutos perdidos. Então, a ideia é que quando você vá para o arquivo, tá? Você aproveite essa viagem. Então, como é que você vai aproveitar essa viagem? Você vai coletar o maior número de documentos possíveis, tá? Então, você vai pegar mais documentos por viagem. Então, imagine que você estivesse precisando de um documento em específico. Você está precisando somente de um documento. Você não vai vir aqui para o arquivo só para pegar esse documento. Você vai vir aqui e vai pegar, por exemplo, sei lá, 10 documentos. Para que quando você termine de trabalhar com aquele documento que você vai precisar, você já tem ali os 10 documentos. Ou seja, você está otimizando o seu tempo aqui, né, no processo de busca dos arquivos, né? Então, vai demorar 10 minutos para você vir aqui no arquivo, no entanto, você vai aproveitar, né? Porque os próximos documentos que você for trabalhar já vão estar ali na sua mesa, do seu lado, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, tá? Vamos escrever aqui, você é a CPU,
tá? Que requisita ali os dados e as instruções, tá? Os documentos são os dados e as instruções, tá? O arquivo é a memória principal, tá? E essa mesa aqui, esse local de trabalho aqui onde você armazena os documentos que você está trabalhando atualmente, é a memória cache. Tá bom? É a memória cache. E esse ato de você buscar os documentos, né, mais documentos de uma vez para serem processados, né, é o princípio de localidade, tá bom? Localidade temporal e espacial, tá? Então, são os princípios. Então, é assim que a memória cache funciona, tá? Deixa eu voltar para cá, tá? E explicar uma coisa para vocês. Quando a CPU ela precisa de um dado, de um determinado dado, tá? Esse dado pode ou não estar na cache, tá bom? Se o dado está na cache, nós chamamos isso de um hit, tá? Ou acerto. Tá? Então, CPU precisou de um dado. O dado está na cache, isso é um hit. Se o dado não estiver na cache, nós chamamos isso de miss ou erro. Tá bom? Erro. Só que esse erro aqui não é um erro no sentido de paralisação de sistema. É um erro, entre aspas, no sentido de que a CPU aí sim vai ter que parar o que ela está fazendo para ir na memória principal e coletar os dados que ela precisa, né? Os dados que ela precisa e os dados ali próximos, né? Que vão ser processados no futuro próximo, tá bom? Então, hit e miss. Hit e miss, tá? As memórias cache, os sistemas de memória cache atual, possuem um hit de aproximadamente 95%. Tá bom? Isso aqui quer dizer que de cada 100 requisições que a CPU faz, 95%, né, 95 instruções estão armazenadas na cache, tá bom? Tá? E por que essa otimização? Por quê? Por conta do princípio de localidade espacial e temporal, tá bom? Então, 95% é uma taxa de acerto bem alta, tá bom? Bem alta. Bom, vamos lá então, tá? A memória cache, ela possui menos capacidade, tá, que a memória principal, tá bom? Então, conforme eu mencionei anteriormente. E a organização dela, tá, se comparada com a memória principal, é um pouco diferente, tá? Então, vamos analisar aqui a memória principal. Então, aqui desse lado, ó, aqui eu tenho a memória principal e aqui desse lado eu tenho a memória cache, tá? Então, a memória principal, ela é organizada aqui em palavras, tá bom? Então, cada divisão aqui é uma palavra ou célula, dependendo do autor, lembrem disso, tá bom? E aí, nós vamos fazer uma nova divisão nessa memória principal, tá? Nós vamos dividir ela em blocos, tá bom? E cada bloco vai ter K palavras, tá? Vai ter aí uma quantidade fixa de palavras ou células, né? Bom, por que eu estou falando isso? A memória cache, ela vai ser organizada no que nós chamamos de linhas. Linhas, tá bom? Então, essa é a organização básica da memória cache, linha. E cada linha, então aqui a gente pode ver as linhas possíveis, cada linha, ela vai armazenar um
bloco. Um bloco. Então, a ideia é que quando eu vou precisar fazer uma leitura de um dado lá na memória principal, por exemplo, eu quero fazer a leitura do número que está armazenado aqui na palavra 1, na célula 1, tá? Ao invés de carregar somente essa célula, eu vou carregar o bloco inteiro dessa célula. Então eu vou pegar ali o bloco, vamos dizer que esse bloco aqui, ele seja, por exemplo, de 4 palavras. Seja de 4 palavras. O que vai acontecer? Eu vou pegar então essas 4 palavras aqui, 4 palavras, e vou carregar eles para a memória cache, tá bom? Então aqui na memória cache, esse bloco que contém aqui, ó, 4 palavras, vai ser carregado aqui dentro, tá bom? Isso aí incluindo ali, né, a palavra 1 aqui no caso, que ela teria que carregar. Então, esse bloco inteiro. Então, precisei desse dado, tá? Eu vou carregar o bloco inteiro. Ele bloco inteiro vai vir aqui para cache, justamente para respeitar o princípio de localidade temporal e espacial. Então, carrego um bloco inteiro para a memória cache, tá bom? Obviamente, aqui, por exemplo, eu tenho uma quantidade X de blocos. Aqui eu tenho uma quantidade X de blocos, tá? E aqui eu tenho uma quantidade Y de linhas. Y de linhas. Tá? Lembrando que cada bloco vai ser armazenado em uma linha, tá? Pessoal, por questão de espaço de memória, tá? X sempre vai ser maior que Y, tá bom? Então, eu sempre vou ter um número maior de blocos do que de linhas, porque a memória cache, ela tem uma capacidade de armazenamento menor do que a memória principal. Então, não tem o que fazer, tá? Então, o controlador de memória cache, tá? Que é faz parte ali do controlador de memória do computador, ele vai ter que otimizar ali, né, quais blocos que estão carregados dentro da memória cache. Vai ter que otimizar isso da melhor forma possível, né, para garantir aqueles, voltando aqui, 95% de hit, tá bom? Então, só aqui então a explicação sobre a organização da cache em relação à memória principal, tá bom? Bom, aqui a gente tem um algoritmo, né, um fluxograma que indica como que a memória cache funciona, tá? Então, a gente começa aqui, né, no início. A primeira etapa, né, é o controlador de memória. O controlador de memória ele vai receber um endereço de leitura lá da CPU, tá? Esse RA aqui é de read address, tá? Read address, tá? Endereço de leitura. Então, ele vai receber o endereço de leitura, tá? E aí, o controlador de memória vai fazer uma verificação. O bloco que contém RA está na cache? Tá? O bloco do endereço que eu quero requisitar está na cache? Então, voltando aqui, por exemplo, aqui de cima. Eu estou querendo requisitar aqui o endereço 1. O endereço 1, ele está aqui na cache? Ele já está na cache? Então, se ele está na cache, isso vai gerar para mim, ó, sim, vai gerar um hit. Vai gerar um hit. E aí, o que vai acontecer? Ele vai buscar a palavra ali, né, o conteúdo ali do endereço e envia para a CPU e fim, tá? Isso é um hit, isso é uma maravilha, né? Agora, se não está na cache, isso vai gerar um miss, tá? Um erro. Então, o que vai acontecer, tá? O controlador de memória vai ter que acessar a memória principal para o bloco que contém a RA, tá? Então, o controlador de memória vai vir aqui, vai identificar qual o bloco de memória que contém ali o endereço que eu quero requisitar, por exemplo, aqui o endereço 1, né? Vai requisitar isso e vai alocar uma linha da cache para o bloco. Então ele vai
trazer esse bloco aqui para a memória cache. Vai trazer esse bloco para a memória cache. E aí vai acontecer duas coisas, né? O bloco vai ser carregado de fato, tá bom? Vai ser carregado de fato e a palavra ali, né, o conteúdo do endereço vai ser enviado à CPU, igual aqui, né? Igual aqui, mas aqui também vai ser enviado assim que for carregado na cache e depois finaliza, tá bom? Então, a grande questão, o grande gargalo, né? Tudo bem que são só 5%, tá aqui, tá? Então, isso aqui é um gargalo que ocorre lá no processo de leitura, tá bom? Tá? Que é aqueles, vamos dizer assim, aqueles 5% dos casos, tá bom? Bom, vamos lá então. A memória cache, pessoal, conceitualmente, então nós vimos o conceito da memória cache, para que ela serve, né? Aqui a gente tem, né, a definição do que a gente apresentou, CPU em contato com a memória cache no processo de leitura rápido e a memória cache, tá, em contato com a memória principal no processo de leitura lento, tá? No entanto, tá, as caches atuais, elas são divididas em níveis, tá? Então, na prática, é como se eu tivesse aqui várias memórias cache, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 níveis de cache. E eu chamo esses níveis de L1, nível 1, L2, nível 2 e L3, nível 3, tá? Então, a ideia aqui é a mesma daqui de cima, é a mesma ideia daqui, tá? A CPU, ela vai requisitar um dado. Esse dado, se ele não estiver na cache L1, vai gerar um miss, e aí o controlador de cache vai verificar se o dado está na L2. Se ele está na L2, o dado é carregado para L1. Se o dado não está na L2, vai ser feita uma verificação se ele está em L3. Se ele está em L3, vai ser carregado para L2 e depois vai ser carregado para L1. E se o dado não estiver na cache L3, ele vai ser carregado para a memória principal, tá? Ou seja, é a mesma ideia que a gente tem anteriormente, só que eu dividi aqui em 3 níveis. Então, a cache L2 é a cache da L1 e a cache L3 é a cache da L2, tá bom? Então, tenho vários níveis aqui e o importante é a gente entender que conforme o nível da cache se aproxima da CPU, tá? Se aproxima da CPU, eles são mais rápidos, tá? Então, aqui, ó, CPU L1, mais rápido, de L1 para L2 é rápido, e de L2 para L3 é menos rápido, tá? Em comparação com L3, memória principal, que é lenta. Então, à medida que o nível de cache vai subindo aqui, né? Ele vai ficando mais rápido. Outra coisa também é que a cache L1 ela possui uma capacidade de armazenamento, tá, menor que L2. A cache L2 possui uma capacidade de armazenamento menor que L3, tá? E justamente pelo fato delas serem menores, é que elas são mais rápidas. Por quê? Porque para a gente fazer esse processo, deixa eu voltar aqui em cima, esse processo aqui, ó, de o bloco que contém RA está na cache, então essa verificação aqui, ela consome tempo, tá? E conforme a memória é maior, a memória cache minha é maior, mais tempo vai demorar para fazer essa verificação, tá bom? Então percebam que é uma faca de dois gumes. Eu não posso ter, a princípio, quanto mais memória cache eu tiver, é melhor. Só que eu não posso ter uma cache tão grande que isso vai também prejudicar o desempenho. Então tem que ser um balanceamento. Eu tenho que ter uma cache pequena o suficiente, tá? Para que ela seja rápida o suficiente, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Vocês podem se perguntar, e até tem uma questão lá sobre isso. Por que eu tenho vários níveis de cache? Justamente para a gente agilizar, tá, o processo de leitura, de requisição dos dados aqui da CPU, tá bom? Bom, aqui eu tenho um exemplo para vocês de memória cache. É um processador da Intel de 8ª geração, Core i5, 8250U,
a arquitetura dele é Kaby Lake R, tá? Então, esse processador, ele tem 4 núcleos, tá? E cada núcleo tem 2 níveis de cache, tá? Então, olha só, aqui o nível 1 para cada núcleo e um nível 2 para cada núcleo também. Já o nível 3, ele é, olha só, de acordo com esse diagrama aqui, ele é compartilhado entre os núcleos, né, entre os processadores, tá bom? Então aqui esse processador, por exemplo, ele tem 3 níveis de cache. E percebam aqui o tamanho das caches, tá? Então, por exemplo, a cache L3 tem 6 megabytes. Já a cache L2, né, para cada núcleo tem apenas 256 KB. E a cache L1, né, ela é curiosa, ela é dividida aqui em duas, tá? Eu tenho 2 divisões da cache L1. Cada divisão ela tem 32 KB. Então, olha só, eu tenho uma cache L1 para instruções e uma cache L1 para dados, tá? Então, uma para, justamente o que vocês entenderam, uma para armazenar as instruções e outra para armazenar os dados que essas instruções vão ser processados. Então aqui é uma separação do conceito de armazenamento, né? Por quê? Porque os dados, eles tendem a mudar com muito mais frequência do que as instruções, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá, se eu abro aqui o programa, vamos lá, aqui o Writer, né, que seria o equivalente ao Word, eu abro aqui o Writer, aqui eu tenho diversos dados, né, que esse meu programa está manipulando, tá? E à medida que o meu documento cresce aqui, né, os dados vão sendo alterados. Só que as instruções, né, o próprio programa permanece a mesma coisa. Então, as instruções aqui do Writer, né, nesse exemplo, ficariam armazenadas aqui na cache L1 e vai ter pouca alteração. Já a cache L1 aqui de dados vai sofrer mais alteração, né? Porque os dados vão ser alterados, tá? Então a gente ganha aqui em separando, né, as instruções dos dados nesse ponto de vista, tá? Bom, aqui eu tenho outro exemplo de cache, tá? Nesse caso aqui, desse processador é da ARM, né, para o Raspberry Pi 3. Tá? Então a ARM aí, ela fabrica processadores para dispositivos mais com menor poder de processamento, se comparado ao notebook, tá? Mas também ela, fabrica não, pessoal, ela projeta processadores, né? Ela não fabrica, ela só projeta os processadores e outros fabricantes vão fabricar os processadores da ARM. E o smartphone de vocês provavelmente utiliza aí um processador da ARM, tá bom? O Raspberry Pi utiliza esses processadores também. Então aqui, essa memória cache aqui desse processadorzinho aqui, ela tem só 2 níveis, tá bom? Então é um processador de 4 núcleos, tá? Então cada núcleo aqui tem a L1 para instruções e dados, com apenas 16 KB, tá? 16 KB. E aqui a cache L2, que é compartilhada entre todos os núcleos, tá? Com 512 KB, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para apresentar então de memória cache para vocês é isso, tá? Mas existe muito mais aí que a gente pode estudar sobre a memória cache, tá bom? Se vocês sentirem interesse, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar um material extra para que vocês possam estudar, tá bom? Mas lá no nosso livro da arquitetura e organização de computadores do Stalins, a gente já tem bastante coisa legal lá, já tem bastante conteúdo adicional para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento, tá? Compreender um pouco mais, tá? É só prosseguir a leitura lá do livro, né, do ponto de vista que a gente para. A gente, novamente, como a gente tem apenas 2 aulas, a gente não pode aprofundar muito o conhecimento, tá bom? Que a gente está trabalhando aqui, mas existe muito mais por trás, tá bom? Então é isso, tá? Leiam a apostila, leiam o livro, façam os exercícios e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Então bons estudos aí, fiquem com Deus, até a próxima.